O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós celebramos solenemente aqui na igreja a missa da vigília de Pentecostes. E essa missa tem tantas coisas a nos dizer. É uma vigília antiquíssima, onde os cristãos faziam e fazem memória ao momento em que os apóstolos estavam ali reunidos no cenáculo e desce uma grande bola de fogo que se divide em várias línguas, em vários pedaços, e adentra na cabeça daqueles homens. Os apóstolos ficaram ali abobalhados de verem o Paráclito, de verem o grande advogado que o Senhor havia prometido. Que alegria, meus irmãos, para a igreja nascente, de saber que tudo aquilo que o seu Senhor, que o seu esposo prometeu, verdadeiramente aconteceu. Agora, eles sabiam que não estavam sozinhos. Eles sabiam que o Espírito Santo havia sido derramado no coração deles. E aqueles corações ali ficaram como que alentados, preenchidos. Eu gosto muito de um pensamento de Santo Agostinho na sua obra sobre a Trindade. Quando Santo Agostinho diz que aquele fogo confortou o coração daqueles homens, de tal forma que eles se sentiram ali de uma felicidade que não tinha como ser descrita. Santo Hilário de Poitiers, um dos grandes santos da nossa igreja, também ao escrever uma obra sobre a Santíssima Trindade, ele diz assim: aquele fogo derramado no coração daqueles homens deu a eles uma inquietação tão grande de ir anunciar ao mundo todo que Jesus ressuscitou,
E esse fogo, até hoje, arde nos nossos corações. E vejam que é verdade. É verdade que esse fogo ainda continua a arder nos nossos corações. Porque vejam que somos incapazes de viver no mundo sem servir a Deus. Muitas vezes, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas incompreensões, com tantos afazeres, mas a gente se completa em servir a Deus. E aqueles que de verdade foram impulsionados por esse Espírito Santo de Deus, sabem que nunca mais ficarão quietos enquanto não alcançarem o céu. E por que isso, minha gente? Porque esse Espírito Santo, esse grande desconhecido da igreja, esse grande desconhecido dos homens, ele é a alma da igreja. É ele que nos faz uma unidade, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se vocês param para pensar nessa leitura do livro do Gênesis que nós hoje escutamos a primeira, vocês vão ver os homens ali querendo alcançar os céus pela própria força, querendo alcançar os céus sozinhos. E é interessante porque até hoje nós vemos essa cena aqui da Torre de Babel acontecendo no mundo. Quantos querem ser felizes, se completar, se realizar sem Deus? Quantos pensam que podem ser felizes sem Deus? Vivendo em um mundo sem norte nenhum, sem razão nenhuma. Olha, meus irmãos, aprendam uma coisa e guardem isso que eu vou falar agora no coração de vocês. Ninguém consegue ser santo e perfeito sem Deus. Ninguém consegue alcançar os céus sem Deus. É impossível. É preciso rezar, é preciso pedir, é preciso implorar, é preciso colocar o joelho no chão e dizer: Senhor, converte o meu coração. Completa, Senhor, a obra que um dia vós começastes. Isso não é só poesia. Isso é espiritualidade, isso é vivência de fé. Ninguém consegue mudar de vida se não pedir a Deus. Ninguém consegue crescer na amizade com Ele se não pedir a Ele essa capacidade de crescer. É interessante porque o Senhor ali confunde a linguagem daqueles homens, para mostrar aos homens que a vida sem Deus é uma verdadeira torre de Babel. Ninguém se entende. Vejam que em uma família onde Deus não reina, a bagunça está posta. Observem, em uma família onde Deus não reina, a bagunça está posta. É a bagunça através da mãe, através do pai, ou através de algum filho, na vizinhança, na comunidade, nas pastorais, nos movimentos, no trabalho. Sem Deus, tudo é confusão, tudo é caos, tudo é escuridão. Vejam, minha gente, que até nas nossas vidas é assim, no nosso eu. Se você não tem Deus,
logo logo sua vida será escura. Não tem razão. E aqui nosso Senhor, Ele confunde para dizer aquilo que Ele falou: sem mim nada podeis fazer. É fadado ao fracasso qualquer projeto sem Deus. Tudo aquilo que você arquitetar e planejar sem Deus vai ser um fracasso. Tudo aquilo que você projetar, sonhar, arquitetar em Deus, vai ser um sucesso, mesmo que no primeiro momento você não entenda. Olhem que, como resposta a essa leitura, nós cantávamos aqui: o Senhor desfaz os planos das nações e os projetos que os povos se propõem, mas os desígnios do Senhor são para sempre, e os pensamentos que Ele traz no coração, de geração em geração, vão perdurar. Com Deus, tudo. Sem Deus, nada. Depois, nós escutávamos aqui na igreja uma leitura do livro do Êxodo. Uma leitura muito bela, muito santa, mas que nos dizia algo tão forte, tão interessante. Dizia que o Senhor vem ao encontro do seu povo. Olha o texto santo. O Senhor chamou Moisés do alto monte, do alto da montanha, e diz: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha herança, a minha aliança, sereis para a minha porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isso aqui aconteceu quando o Senhor assumiu a nossa condição e nos santificou pela força do seu Espírito. Nos santificou pela força do seu Espírito, nos tornou filhos de Deus e nos fez todos sacerdotes. O sacerdócio comum dos fiéis que vocês exercem. O sacerdócio ministerial que só eu como padre, mas o sacerdócio comum dos fiéis. Todos vocês são chamados a ofertarem a vida e sacrifício no altar. Antes, no outro rito, no rito da missa em latim, que hoje é extraordinária, chamado de rito de Pio V, o sacerdote, olhando para o povo, dizia: orai, irmãos e irmãs, para que o vosso e o meu sacrifício seja aceito por Deus Pai. O sacrifício do povo santo, sacerdócio comum dos fiéis, e o sacrifício dos sacerdotes ministerial, que oferece o sacrifício em favor do povo. Quando vocês dizem assim: eu já corrigi isso aqui na igreja, mas tem gente que ainda insiste rezando errado. Quando eu digo assim: orai, irmãos e irmãs, vocês respondem: receba o Senhor por tuas mãos. Não é receba ó Senhor, é receba o Senhor Padre por tuas mãos. Que o Senhor receba pelas tuas mãos o sacrifício, que é meu sacrifício, que é nosso sacrifício, pela minha filha que faleceu, pelo meu pai que faleceu, pela minha ação de graças pela minha vida, por uma graça alcançada. Receba, Senhor, o meu sacrifício.
Esse sacrifício que se manifesta no donativo que vocês trazem à igreja quando passam o ofertório. O sacrifício é esse: ajudar a igreja de Deus nas suas necessidades. É uma pena que tem gente que nunca pode trazer nada para ofertar a Deus. Nunca pode. É o sacrifício, não é o que sobra. O sacrifício para Deus, nosso Senhor, a coleta da Santa Missa. Antigamente, não era recurso que se trazia. Antigamente se trazia donativos. Se produzia arroz, feijão, sei lá o que, e se trazia tudo para o altar. Para que isso não ficasse absurdamente pesado para as pessoas, a igreja transformou na coleta. Mas é o mesmo sentido: exercer o sacerdócio comum, ofertar o meu sacrifício a Deus. E o autor sagrado do Salmo assim cantava: a lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Por quê? Porque todos nós somos testemunhas da ressurreição de nosso Senhor. Vejam que depois nós escutamos mais uma leitura da profecia de Ezequiel. Uma das leituras, particularmente para mim, uma das mais belas das Sagradas Escrituras, e um relato único. Olha bem: Filho do homem, será que estes ossos podem voltar à vida? E eu respondi: Senhor Deus, só tu sabes. O que era aquilo ali? O Filho do homem contemplou em uma planície os ossos todos ensequidos, um monte de caveira. E o Senhor pergunta: esses ossos podem voltar à vida? E o Filho do homem responde: Senhor Deus, só tu o sabes. E ele me disse assim: profetiza sobre estes ossos e disse: ossos ressequidos, escutai a palavra do Senhor. E olha o que é belo aqui: eu mesmo vou fazer entrar um espírito em vós e voltareis à vida. Porei nervos em vós, farei crescer carne e estenderei pele por cima. Porei em vós um espírito para que possais voltar à vida. Assim sabereis que eu sou o Senhor. O Filho do homem profetiza. Enquanto o Filho do homem profetizava, ouviu-se primeiro um rumor e logo um estrondo, quando os ossos se aproximaram dos outros. E por cima a pele que se estendia, mas não tinha nenhum sopro de vida. E ele disse: profetiza para o Espírito, profetiza, Filho do homem, e dirás ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, vem soprar sobre estes mortos, para que eles possam voltar à vida. Profetizei como me foi ordenado, e o Espírito entrou neles, eles voltaram à vida e puseram-se em uma imensa multidão. O que é isso, minha gente? Isso aqui é a ressurreição do último dia, quando o Espírito Santo de Deus vai de novo fazer os nossos corpos voltar à vida de uma forma gloriosa. É por isso que nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. O nosso corpo é santo. Isso aqui que nós profetizamos, ou melhor, professamos todos os domingos. Creio na ressurreição da carne. É isso aqui. Olha aqui. O texto santo de Ezequiel. E então ele me diz: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Nossos ossos estão secos,
Nossa esperança acabou, estamos perdidos. Sabereis que eu sou o Senhor, digo e faço. É por isso que é muito triste quando um cristão católico que vem à igreja, quando falece alguém, entra num desespero que parece que não tem um outro dia. Contra testemunho, falta de fé. E como a gente vê isso? Olha, eu lembro quando eu era criança. Quando eu era criança, não sei se meus pais estão assistindo, talvez minha mãe lembre. Tinha uma vizinha lá em Maceió. É o velório mais antigo que eu lembro. Eu não lembro de nenhum velório antes desse. E uma vizinha morreu e ela tinha umas 4, 5, 6, 7 filhas, eu não lembro a quantidade. Sei que já era um monte de mulher madura. E quando a mãe morreu, me chamou a atenção e eu nunca esqueci. As filhas tudo correndo para se jogar na cova para ser enterrada com a mãe. Eu quero ir também. Se jogava, eu corria, tirava e corria. O maior espetáculo da vida. Eu nunca esqueci isso. Eu devia ter uns 6, 7, 8 anos. Eu lembro do nome de duas filhas, Alzira e Vera. O resto eu não lembro mais. E tinha uma menina que é da minha idade chamada Bebel, eu acho, sei lá. Mas eu nunca esqueci isso, o desespero. E a partir dali eu fiquei com tanto medo da morte. Minha gente, quem tem fé se abala com a morte, mas não se desespera. A morte, ela machuca, ela abala. Mas a morte não pode nos fazer desesperar. Por quê? Porque nós cremos na vida eterna. Nós cremos na ressurreição. Nós não somos frutos do acaso, somos filhos de Deus. Ressuscitaremos se levarmos uma vida santa. E vejam, meus queridos irmãos e minhas irmãs, o que é que o salmista nos canta? Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Agradeçamos ao Senhor por seu amor, por suas maravilhas entre os homens, que fez, que faz a morte não ter poder sobre nós. E por fim, nós meditávamos e escutávamos a leitura da profecia de Joel, que é uma das mais belas do Antigo Testamento, quando o autor sagrado assim diz: derramarei o meu espírito sobre todo ser humano, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Também meus servos e servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Colocarei os sinais no céu e na terra, sangue, fogo, rolos de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o dia do Senhor, dia grandioso e terrível. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que dia é esse? É aquele dia sem ocaso. É o 8º dia que nós tanto esperamos. Esse domingo, esse dia do Senhor, onde Ele virá. E a gente de joelhos, contemplando os céus, ainda dizemos: vinde, Senhor Jesus, no teu dia santo. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a igreja cantou. A igreja canta nesses 2000 anos de história a sabedoria, a dignidade, a santidade em Deus. A igreja nesses 2000 anos nunca cansou
de clamar o Espírito Santo de Deus. Continua clamando: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. E aqui é uma coisa interessante, porque as pessoas pensam que Deus criou o mundo lá atrás e deixou o mundo correr à torta e à direita. Não. Deus continua criando. Uma criança que nasce é obra de Deus. Esse mundão que a gente vê aqui, com tudo ressequido, tudo queimado da seca, dessa estiagem, mas quando cai um pouco de água, de chuva, tudo fica verde. Deus continua criando. Eu sou do Nordeste, mas sou da capital de Maceió. Sou da capital Maceió, capital das Alagoas. Eu não conhecia seca. Eu nunca tinha ido para o Alto Sertão de Alagoas. Fui no meu propedêutico, mas mesmo assim ainda não é sertãozão. Vim conhecer sertão aqui mesmo. Eu já contei uma vez a vocês que eu peguei um pedaço de fita vermelha e amarrei num arbusto entre o engenho e Gameleiras. Eu disse assim: eu quero ver se isso aqui vai ficar verdinho mesmo. Você já morreu. Não conhecia quando cheguei. E depois, quando passava, eu via ficando verde, verde, verde. Deus continua criando. Continua nos criando. Continua nos conduzindo. Continua nos renovando. E de onde é que a gente tira isso? Nós tiramos isso da quinta leitura de hoje, quando o autor sagrado, de uma forma tão santa e digna, diz assim: irmãos, sabemos que a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, e estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo, pois já fomos salvos da esperança. Que esperança é essa? É esse Espírito Santo que nos faz viver. Quem já passou por uma dor, por uma grande dificuldade na vida, já deve ter dormido chorando, com o coração tão pesado, e acordado no outro dia, mesmo com a preocupação, com o coração renovado. Da mesma forma, a esperança que Deus derramou em nossos corações. Olha, o objeto da esperança não é aquilo que a gente está vendo. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos o que não vemos, é porque estamos aguardando mediante a perseverança. Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. É preciso pedir, e nós não sabemos como pedir. E o Espírito Santo intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos nossos corações sabe o que é a intenção do Espírito, que é que nós sejamos santos, imaculados, irrepreensíveis pelo amor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, depois de vermos que nós só podemos construir a nossa vida em Deus, de percebermos que sem Deus a nossa vida é um caos, de vermos que a nossa esperança é o Senhor que vai nos ressuscitar na ressurreição do último dia, depois de vermos que o Senhor bondoso, Ele de verdade virá no seu dia santo, que esse Espírito foi derramado em nossos corações, que a criação continua a gemer como em dores de parto. A liturgia da igreja nos coloca a palavra do Santo Evangelho, segundo João, a nos convidar a nos aproximar dele. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Beber de Deus. Matar a nossa sede de infinito em Deus. Ou seja, só Deus
é capaz de nos saciar. Eu rogo ao Senhor bondoso que derrame esse seu Espírito Santo sobre a nossa paróquia, derrame o seu Espírito Santo sobre os cristãos aqui da nossa comunidade, sobre os padres da nossa diocese, sobre o nosso bispo diocesano, a nos conduzir rumo aos céus, para que nós tenhamos cada vez mais uma igreja viva, atuante, de homens e de mulheres impelidos pelo Espírito Santo de Deus, a edificar o reino que pertence ao Senhor. Na noite de hoje, eu peço que vocês peçam a Deus que o Espírito Santo venha resolver a maior dificuldade que você tem para ser santo. A maior dificuldade que você tem para crescer na intimidade com Deus. Porque só o Espírito Santo é capaz de completar a obra que Ele iniciou. Vamos ficar de pé.